Olá minha gente, tudo bem com vocês? Hoje o nosso conteúdo está imperdível. É um dos assuntos que mais caem no Enem e nos vestibulares pelo Brasil afora. Então não perca de forma nenhuma isso. Vem comigo o quadro que a gente já vai começar. Nosso eixo temático seria evolução e ecologia dos seres vivos. Ao final desta aula você deve compreender os conceitos básicos de ecologia. Vamos para o nosso próximo slide, já justamente com a definição de que seria ecologia. Ecologia vem do grego, que significa oikos, de casa, e logos, de estudo. Então, estudo da casa, com tudo que tem ali dentro. Então, traduzindo mais ao pé da letra, seria o estudo da relação ou das relações que existem entre os seres vivos e entre eles e o meio ambiente. Em ecologia, existem níveis de organização que a gente estuda. Começa em organismo, que seria o organismo, seria uma espécie, o conjunto é uma espécie simples, um organismo. O conjunto desse organismo, da mesma espécie, chama-se população. O conjunto de várias populações de uma determinada área seria comunidade. O conjunto das comunidades mais os fatores abióticos seria o ecossistema. Abiótico é o que não tem vida. Já já a gente fala sobre isso. E o conjunto de todos os ecossistemas forma-se então a biosfera. Isso é justamente. E aí voltamos então na espécie. O que seria espécie? Espécies são seres semelhantes, capazes de cruzar em condições naturais e gerar descendentes férteis. No caso, que equinos, então o cavalo e a égua vai gerar um potro. Mas pode acontecer de um cruzamento entre um jumento e uma égua gerar uma mula. A mula é estéril, ela não tem capacidade de gerar filhotes. Mas ela é uma ótima mãe de aluguel. Se você tiver tempo, e isso também vai estar lá nesse slide no nosso site, www.collegiodafm.com.br, de lá você pode baixar ou ver essa reportagem que foi muito interessante. Então, espécie, organismos semelhantes capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. E uma população? A população seria o conjunto de indivíduos da mesma espécie que estão numa determinada área. Aquela parte de cima ali que eu expliquei, o macho, a fêmea e o filhote, eu posso considerar como uma população. Assim como aqui embaixo, indivíduos da mesma espécie em uma determinada área. Então, conjuntos aqui, o conjunto de equinos aqui dando bobeira. Então, população. Já a questão da comunidade biótica seria o quê? Vamos entender. Se eu tivesse apenas esses cavalos aqui, isso seria não uma comunidade, mas uma população. Agora, se acrescentar aqui as aves e os bovinos aqui, eu já tenho quantas espécies diferentes? Olha só, 1, 2, 3 espécies. Na realidade, eu tenho 3 populações aqui. População de aves aqui, dos bovinos e do equino. Olha, então, se é um conjunto de várias populações, então isso é uma comunidade biótica. Simples. Espécie, indivíduo da mesma espécie. Espécie, indivíduo capaz de cruzar entre si e gerar descendente fértil. Então, de novo, para não ficar confundindo a cabecinha. Seres semelhantes, capazes de cruzar em condições naturais e o descendente desse cruzamento ser fértil. Aí sim é da mesma espécie. A população, conjunto da mesma espécie numa determinada área, e a comunidade, um conjunto de várias populações nessa determinada área. Isso aqui é um urutau, gente. Você não está percebendo aí, não, mas é uma ave que no cerrado tem muito e você pode passar do lado que não vai ver. Ele acredita muito na camuflagem desse indivíduo. Vamos ao ecossistema. Então, o que seria ecossistema? Conjunto formado pelos fatores abióticos e bióticos. Quem seriam os bióticos? Várias populações que estão em uma determinada área, mais os fatores que não possuem vida. Vamos pegar aqui o oceano em si, a água não possui vida, então é um fator abiótico. A pressão, a luz, o solo, a rocha que está ali naquele fundo, tudo é abiótico. E os fatores que possuem vida daqui?
a tartaruga, você tem tubarões, peixes e aí por aí vai. Algas, tudo são fatores bióticos. Então, quando eu tenho biótico mais abiótico, eu estou falando de um ecossistema. Tá. Aqui no solo, aqui na terra, né, no ambiente terrestre, você tem os viadinhos, um coelhinho dando bobeira, as árvores, as gramíneas, tudo, todos eles são fatores bióticos. Luz, temperatura, solo, rochas, são fatores abióticos. Então, quando eu tenho a soma dos dois, eu tenho um ecossistema. Tá, então biótico representa o que tem vida. Olha só. E abiótico significa o que não possui vida. Bem simples isso. E aí, vamos para a estrutura dos ecossistemas. Vamos começar então pelo bioma. Biomas são grandes regiões com paisagens semelhantes, traduzindo, grandes espaços geográficos que compartilham as mesmas características físicas, biológicas e climáticas, existindo um grande número de espécies de plantas e animais. Geralmente a gente acata isso mais como a vegetação, né? O Brasil tem esses biomas aqui, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Isso aí vai ser objeto de estudo já mais um pouquinho à frente aí. E a biosfera seria o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Tá. Existem zonas de transição, ou faixas transitórias, que compreendem o seguinte: o Cerrado e a Caatinga, por exemplo, saindo aí, não existe um muro falando, olha, daqui para lá é um Cerrado, do outro lado é a Caatinga. Não, existe uma zona, uma faixa transitória entre um bioma e outro. Você pode encontrar espécies da Caatinga próximo do Cerrado e você pode encontrar espécies do Cerrado próximo à Caatinga, praticamente misturado ali. Isso são chamados de faixas transitórias. Então vamos para os fatores abióticos. Nesses fatores abióticos, nós temos o primeiro deles, que seria a luz. A luz, ela é importante, por quê? Porque é através da fotossíntese que os vegetais, como esse P, conseguem produzir a matéria orgânica. Além da matéria orgânica, também libera-se oxigênio para a atmosfera. Então a luz é importante. Outro fator abiótico seria a temperatura. Muitos animais dependem da energia térmica do ambiente para poder sobreviver. Há muitos deles. E esses animais que precisam disso aqui são chamados de pecilotérmicos, certo? Que seria o caso dos répteis, né? Seria um dos casos. O outro componente seria o quê? A água. A água é o componente mais abundante nos seres vivos. E ela é importantíssima também para a fotossíntese. Além do mais, controla a temperatura, os processos metabólicos dependem da água. Então, são esses três componentes principais, né, por enquanto, que são fatores abióticos importantes. Um outro, né, seria a questão da atmosfera. Além dela conter os gases necessários para a vida, ela também exerce a função de proteger a atmosfera contra a perda de calor, porque existe um efeito estufa natural, que é importante que se diga isso, que esse efeito ele segura um pouco o calor dentro da nosso ambiente terrestre aqui. Além do mais, a atmosfera funciona como um escudo, principalmente porque ela tem em sua composição, em uma das suas camadas, a camada de ozônio. Esse é o escudo eficaz contra a radiação ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ela pode aumentar o risco de câncer de pele, de catarata, que estou falando dos seres humanos, além de afetar a taxa do derretimento do gelo polar. Essa figurinha aqui, que eu retirei de um órgão que fica observando essa camada de ozônio, hoje, dia 26 de outubro de 2020, tinha apenas esse buraquinho na Antártida, né? Então você imagina só esse buraco na camada de ozônio lá. Que degelo vai estar acontecendo, ou aconteceu
nessa região. Então isso é muito sério. Essa questão da destruição da camada de ozônio pode acarretar muitos problemas no futuro. E aí vamos para os fatores bióticos. Por quê? Porque nós vamos falar de cadeia alimentar, que é a passagem de energia de um organismo para o outro através da alimentação. Para falar de cadeia alimentar, a gente precisa de alguns conceitos. Primeiro, o que é um autótrofo? Autótrofos são chamados também de produtores, são aqueles que produzem a matéria orgânica, que produzem seu próprio alimento. É a base de toda a cadeia alimentar. São vegetais, são algas, algumas bactérias. Eles podem ser fotossintetizantes, como é o caso dos vegetais algas, que produzem a matéria orgânica através dela. E existem os quimiosintetizantes, seriam algumas bactérias, por exemplo, que ao invés de fazer a fotossíntese, fazem a quimiossíntese. Muito bem, por que isso? Vamos ali, ó. Algas. O maior produtor de oxigênio do planeta são algas. Não essas, mas as algas planctônicas que estão no oceano. Então, se você detona o oceano com lixo, com porcariada, você detona também com o seu próprio oxigênio, né, Ti? Oxi. E aí você tem os heterótrofos. Se os autótrofos colocam a matéria orgânica, então os heterótrofos não são incapazes de produzir seu próprio alimento. Eles têm que comer. Você tem que ter matéria de outro organismo. Então, os heterótrofos são incapazes de produzir seu próprio alimento. Eles precisam obtê-los através da alimentação. Eles também são chamados de consumidores. Na cadeia alimentar, a gente vai ver isso aí que é muito importante. Os seres vivos, então, estão classificados em níveis tróficos dentro de uma cadeia alimentar. Por isso que é importante a gente estar estudando esses níveis tróficos. Então, nós temos no primeiro nível trófico, de uma cadeia alimentar, os produtores. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, no caso os produtores são vegetais e algas, eu vou colocar aqui logo um pé de alface, para exemplificar que ele é um produtor, que sua matéria orgânica é fonte da fotossíntese, ela vem da fotossíntese. E aí vem os consumidores primários. Quem são eles? São aqueles que comem primeiro, são os herbívoros, Os herbívoros, no caso aqui um gafanhoto, comendo um alface. Então ele é um herbívorozinho, que esse inseto vai lá comer essa paradinha. E aí vem os consumidores secundários, são aqueles que comem os herbívoros. Eu coloquei aqui onívoro, porque o onívoro, no caso só porque não mas o onívoro é aquele que pode ficar em qualquer parte da cadeia alimentar. Daqui a pouco eu falo dele. Tá? Então, de maneira geral, os secundários são animais que se alimentam de herbívoros. Então, no caso aqui, ele só pinta comendo o gafanhoto. Os consumidores terciários são aqueles animais que alimentam-se de carnívoros. No caso aqui, uma cascavelzinha básica comendo um sapinho. Então, traduzindo, consumidor primário, secundário, terciário, Não, senhor. Você tem um produtor. Produtores produz seu próprio alimento. Consumidor primário seria quem? O gafanhoto. Secundário seria esse aqui. E terciário seria, no caso dessa cascavel. Tudo isso termina onde? Termina nos decompositores, que são aqueles que decompõem a matéria orgânica. Então essa cascavel comeu aí e resolveu morrer. Vou morrer. Pronto. Vai apodrecer, vai se decompor, por quê? Ela não vai se decompor, mas quem vai decompor ela são os fungos e as bactérias. Eles vão devolver a matéria orgânica. A energia não. Vamos entender por quê. Já. Então o nível trófico seria isso. O quê? A posição em que se encontra um determinado organismo em relação à cadeia alimentar. Observe aqui o quadro. Vamos na cadeia então. Componentes bióticos do ecossistema no nível trófico. E vamos ver. Autótrofo é um produtor. Ele está no nível trófico, no primeiro nível trófico. Consumidor pode ser primário, que é um herbívoro, secundário, que come o herbívoro, terciário, que come esse aqui, e por assim vai até chegar de quinta ordem. Ou sexta, a cadeia alimentar ela pode ser gigante. Tudo termina no decompositor. Então, o que é um nível trófico? É a posição que se encontra nessa tabelinha aqui. Produtor, ele sempre está no nível trófico. Cuidado para não ficar confundindo. Consumidor com nível trófico. Consumidor primário é aquele que come um autótrofo, ou seja, o produtor, ou o vegetal. Tá? Por que disso? Porque na cadeia alimentar a gente vai entender como é que é a passagem dessa energia.
Traduzindo, então, a cadeia alimentar nada mais é do que a transferência de energia de um organismo para o outro através da alimentação. Fácil, fácil, fácil. É um animal, ou é um vegetal passando para o animal e que assim vai até chegar no decompositor. Para exemplificar, vamos entender a importância disso aqui. A cadeia alimentar, ela mantém em equilíbrio um ecossistema. Imagine se não tivesse essas corujas aqui, ó. A quantidade de insetos e roedores que teriam a mais dentro de um ambiente. Então, fazem um controle. Tudo está em equilíbrio. Tá? Tudo está em equilíbrio. Exemplo, se eu matar todas essas corujas, daqui a pouco eu vou ter uma quantidade, uma infestação de insetos e de roedores. Né? O contrário, aí se eu colocar 200 mil danadinhas dessa aqui, elas vão morrer de fome, porque elas vão comer todos os outros indivíduos e não vai adiantar nada. Tá? E aí vem então a cadeia alimentar, só para entender, para ficar bem mais clássico. Tá? Então, toda a energia vem do Sol, através da fotossíntese os produtores produzem seu alimento, que é a matéria orgânica, que passa para os consumidores. O consumidor pode ser primário, secundário e por aí vai. Tudo termina num decompositor, ou nos decompositores, que no caso aqui são bactérias e fungos. Para exemplificar, vamos colocar uma cadeia alimentar aqui bem simples. Vamos começar por quem? Pelo produtor, que seria um vegetal, no caso aqui uma gramínea. E aí você tem um consumidor primário, um coelho. É ele que vai comer primeiro, então ele é um herbívoro. Tá lá, consumidor primário. E aí vamos supor que o coitado deu bobeira e apareceu uma raposa, foi lá e comeu ele. Então a raposa seria o consumidor de segunda ordem. Isso aqui seria uma cadeia alimentar simples, bem simples, né? Bem simples. Vamos para mais um exemplo, né? Um produtor, que seria um vegetal. Você tem aquele gafanhotozinho que estava comendo alface lá, que seria o consumidor primário. E aí você tem um anfíbio, beleza, que vai comer lá o gafanhoto. E aí vem uma danadinha para comer o coitado do anfíbio, né? Vem um réptil, come um anfíbio. E aí por último vem uma ave e vai lá e come esse réptil. E aí essa ave resolve morrer. Ah, vou morrer, pronto. Quem decompõe tudo? São os decompositores, bactérias e fungos. Guarde bem uma coisa. Quanto mais próximo de um produtor, maior a quantidade de energia aproveitada. Por quê? Porque esse indivíduo, para sobreviver, vai ter que queimar combustível, que nada mais é do que a energia que veio lá do produtor. Quanto mais próximo do produtor, maior quantidade de energia ele vai obter. Quanto mais distante, menor vai ser a quantidade de energia que veio daquele vegetal. Tá? Isso para quê? Para a gente estudar a teia alimentar. Vamos entender como é que é uma teia alimentar. Se cadeia alimentar é a passagem de energia de um organismo para o outro, teia alimentar seria o quê? O entrelaçamento de várias cadeias. Observe aqui, vamos pegar a primeira parte. Vegetal, inseto, perdiz, águia. É uma cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. Vamos pegar vegetal, camundongo, cobra, águia. O que acontece? Vegetal seria quem? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. E por aí vai. Notou que tem mais de uma cadeia alimentar? Toda vez que tem mais de uma cadeia alimentar, isso é uma teia alimentar. Olha aí o famoso mini tamanduá do cerrado, que aqui tem muito. Ele é um insetívoro que está pegando lá um monte de cupim. Lá para frente. Aqui uma onça parda, né? Que tem muita na nossa região. E aí vem o que acontece, o exemplo que eu falei ali atrás. Fluxo de energia. Toda energia começa pela luz do sol. E aí o que acontece? Ela vai passar para o produtor e aí vai sucessivamente. O que acontece? Quando uma espécie serve de alimento para outra, ela vai fornecer uma quantidade menor de energia do que ela recebeu, do que ela se alimentou. Por quê? Porque ela gasta energia para manter sua vida. É simples assim. Observe aqui esse diagrama, essa ilustração. Ó, 20 mil quilocalorias.
que passa para cá, aproveita 2.000, que sobra 2.000, que sobra 200, que sobra 20, e coitada da águia, vai receber apenas 2 quilocalorias. Olha só o tanto de energia que é perdida em forma de calor. Olha só como é que é. Vice? Tudo vai... Essa energia não se perde, ela se transformou, né? Ela foi de uma energia, passou para outra, e aí... Agora, a matéria orgânica, não. Tudo que morre, decompõe, serve de adubo para uma nova espécie crescer. E aí vem mais 2 conceitos. Aqui, esse aqui é o mutum, é uma avezinha típica que também tem na nossa região. Aqui ela quase entrou em extinção. Nota que ela tem até aqui um anel, quer dizer que é uma ave que ela é registrada. Então vamos entender. Primeiro, o que é um habitat? Habitat onde eu moro, justamente, é o local físico onde vive uma espécie. Lembre-se que esse mesmo habitat pode ser compartilhado com outra espécie, né? Nessa mesma local que vive aqui um mutum desse, pode viver uma outra espécie. Estou vendo que isso aqui está numa fazenda, tem um monte de galinha que convive com ela aqui. Que também tem a saracura do brejo, que também fica por aqui. Então, um habitat é o lugar que vive uma espécie. Pode ser compartilhado entre outros. E o nicho ecológico? O nicho ecológico seria o que uma espécie desempenha dentro do ecossistema em que ela vive. O que ela come, como se relaciona com as outras e por aí vai. Um exemplo aqui, eu peguei um mutum, né, de penacho. Olha só a historinha que eu vou contar dele. Habita as florestas, matas abertas, matas de galeria, capoeira, pântano. É terrícola e, em geral, tímido. Quando assustado, refugia-se em árvores, emite finos assobiozinhos. Vive em casal ou em pequenos grupos, alimenta-se de frutos caídos. Então, enfim, contém uma história dele, o que ele faz, onde ele anda, o que ele come. Toda vez que você vê isso no Enem ou numa provazinha de vestibular ou de uma avaliação externa, lembre-se, isso é um nicho ecológico. É o que a espécie faz naquele ambiente. Então, o habitat onde ela vive, nicho ecológico que ela faz naquele ambiente. E assim terminamos o nosso conteúdo de ecologia. Espero que tenha sido de grande proveito. Não esqueça de deixar o seu nome nos comentários e também não esqueça de fazer as atividades que foram passadas. Te espero na próxima aula com a segunda parte da ecologia. Até lá!